na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tomás e Gerson Nogueira e recebendo mais uma vez o técnico Dado Cavalcante. Dado, obrigado pela presença. E arrancada, Dado, 4 jogos, 4 vitórias consecutivas, sem considerar a vitória da Copa do Brasil. Na verdade, são 5 consecutivas. Uma arrancada que coloca o Paysandu à beira do G4. Como foi esta metamorfose, hein, o Dado? Que nem ambulante, né? Que não é ambulante. Boa noite, guerreiros, colegas. Acho que bem positiva, né? Nem os otimistas, os mais otimistas da comissão técnica, da direção, da torcida, previa esse início que a gente teve, né? Isso é muito positivo. É óbvio também que fizemos por onde, acho que o trabalho foi bem executado, acho que os jogadores entenderam muito a forma de trabalhar, acho que, acima de tudo, eles se comprometeram ao extremo. A gente tem a noção das nossas limitações, das nossas deficiências. Nós sabemos que todo jogo vai ser muito difícil, é uma Série B muito complicada, mas a gente está vencendo os nossos adversários e a cada jogo a gente está tentando fazer algo de melhor e produzir um pouco mais e conseguimos engatar essa boa sequência de vitórias. Vamos ver, então, depois desta palavra inicial do Dado, a rodada completa aqui na Supertela LG. Náutico 2, América Mineiro 1, Vitória 3, Atlético Goianiense 1, Botafogo 3, Mogi Mirim 0, Criciúma 0, Macaé 3, Luverdense 2, Santa Cruz 2. Ainda os resultados da sexta rodada, virando a página: Ceará 1, Sampaio Corrêa 3, Bragantino 2, Bahia 0, Paysandu 2, Paraná 1, CRB 0, ABC 1, Boa Esporte 1, Oeste de Itápolis 2. Agora a classificação: Botafogo em primeiro com 16 pontos, em segundo o Náutico com a mesma pontuação, em terceiro Macaé com 13, em quarto Vitória com 12, o G4, e aí, por critérios de desempate, por saldo de gols, o Paysandu é o quinto colocado, também com 12 pontos. Na sequência, Sampaio Corrêa, Bahia, ABC, América Mineiro, Luverdense, CRB, Bragantino, Oeste, Criciúma, Boa Esporte, Santa Cruz. E no Z4, na zona de rebaixamento, Ceará, Paraná Clube, Atlético Goianiense e o Mogi Mirim, com 2 pontos. Próximo jogo do Paysandu será sexta-feira, dia 12 de junho, lá no Frasqueirão, em Natal, ABC e Paysandu. Paysandu joga com o ABC na sexta-feira e de Natal segue para Recife para jogar com o Náutico na outra terça-feira, dia 16, uma sequência de 2 jogos fora de casa contra 2 adversários encorpados, sem dúvida alguma. Vamos acompanhar os gols da vitória do Paysandu sobre o Paraná Clube, com mais de 11 mil espectadores no Mangueirão na noite de sábado. O primeiro tempo foi 0-0. Na segunda etapa, o Paysandu marca o primeiro gol logo no início. O toque do Ailo, o Leandro Cearense conseguiu o domínio, bateu, a bola saiu mascada. O Edinho acompanhou e ela foi para o gol. Leandro Cearense fazendo 1-0 para a equipe do Paysandu. Gol importante, o Leandro Cearense precisava também desse gol. Aliás, os atacantes marcaram no sábado, que foi muito importante. E aí o belo gol do Marcos Paraná. Marcos Paraná passou uma temporada aqui e não acertou um chute. Um chute. E isso é o futebol. Ele girou, saiu de 3 na marcação e bateu forte no ângulo. Um belíssimo gol, gol de empate da equipe do Paraná Clube. Marcos Paraná. Olha o giro. Bateu seco. Nem ajeitou, né? Bateu do jeito que a bola se arrumou para ele. E aí o gol da vitória do Paysandu. Bola dominada pelo Jonathan, tocando para o Carlinhos.
Carlinhos prendeu, a bola saiu espirrada e o Ailon bateu cruzado, fazendo 2-1 para o Paysandu. A gente ficou esperando o posicionamento, esperou a passagem do Bruno e a bola, ao tocar no zagueiro, ficou a feição para o Ailon fazer 2-1 para o Paysandu Esporte Clube. Vitória importantíssima. São 4 triunfos consecutivos. Olha, faz muito tempo que não ocorre isso. Uma arrancada dessa de um clube paraense? Difícil, eu não me lembro. E do Paysandu na Série B, desde em 2013, que na 11ª rodada, conseguiu fazer 12 pontos. Não, e tem a questão da colocação, né? Na Série B, dos pontos corridos, o Paysandu nunca tinha conseguido chegar nessa sequência. Nessa sequência, nunca. É inédito, de fato. E um início que se pronunciava assim, bem complicado com aquelas 2 derrotas iniciais. E aí a sequência veio. O time também vai, Dado certamente vai falar sobre isso, o time vai ganhando também musculatura, vai adquirindo confiança, né? As tentativas, um jogo complicado como esse, que nem parecia tão complicado no começo, mas que foi ficando complicado com esse gol miraculoso aí do Marcos Paraná. Mas, claro, é do jogo, né? Você está sujeito sempre. Agora, o Paysandu teve oportunidade, por exemplo, no primeiro tempo, Leandro Cearense bateu uma bola da entrada da área que ela saiu raspando, né, o poste esquerdo do goleiro, e que podia ter tido a mesma sorte do Marcos Paraná, por exemplo. Sim. Porque, né, mas acontece. Por outro lado, o final do jogo permitiu ao Paysandu golear o Paraná. Né? É verdade. Mas também não seria tão justo, porque o jogo todo tinha sido muito, muito amarrado, né, no meio. E ele foi muito consequência, as chances que aconteceram. Essa aí, né, exatamente. Muito mais de perto até, né? Mas não, e outra coisa, porque se ela vai na direção do gol, ela entra, o goleiro estava adiantado. Tava, Agora, o finalzinho apenas ficou aquela sensação de desperdício, né? Porque o Bruno Veiga perdeu 3 gols. Um deles, eu acho o mais difícil, foi o primeiro que ele pegou de primeira ali, né? Batendo por cima. Mas se ele domina aquela bola, ele tinha chance de finalizar muito bem. Agora ele perdeu um na frente do goleiro, um negócio terrível, né? Bem na pequena área. E o Pikachu também entrou uma hora e a jogada foi linda, mas ele acabou batendo em cima do goleiro. Foi uma chance também muito, muito clara. Foram 4 grandes chances depois dos 33 minutos, que anotando isso, as chances que aconteceram ali, que poderiam resultar, né, num resultado bem mais folgado. O que travou o Paysandu no primeiro tempo, Dado? Eu acho que a ansiedade. A gente entrou em campo, eu tinha avisado aos nossos atletas que eu via o time do Paraná com um pouco mais de qualidade técnica que o Santa Cruz. E o Paraná mais uma vez se posicionou como o Santa Cruz na Curuzu, fazendo uma marcação muito forte. E a cada investida mal sucedida aumentava a ansiedade. A gente errou muito passe, erramos passes bobos no primeiro tempo. Quando a gente errava um passe, o nosso time acabava se distanciando ainda mais. Você falou muito de aproximação, né? Exato, o nosso time ficou muito longe, muito distante. E nessa distância toda, nós aumentávamos a quantidade de erros de passe. A gente não se encontrou nesse primeiro tempo. O jogo foi lento, não era para ter sido assim, era para a gente tentar acelerar um pouquinho mais o jogo. Isso tem a ver também com a questão do meio ali, da criatividade no meio, que às vezes a gente percebe que há até a tentativa do deslocamento, né? O Pikachu, os jogadores, digamos, mais avançados, e às vezes essa bola não chega. Influencia porque o setor de criação é o meio campo, né? Nesse jogo o Carlinhos entrou, fez uma brilhante partida, mas o Carlinhos ele possui uma característica dele, que é um jogador de condução de bola, é um jogador que carrega essa bola, que tem essa força de condução e de finalização. Ele não é um jogador tanto de dinâmica, de trabalhar a bola, de fazer os passes, é mais um lance do Iago aí. E coloca, faz, né? Foi a escolha, né? No arremate. Ele bateu, acabou em cima do goleiro. Olha, essa é outra grande chance. Pé esquerdo. Foi uma sequência nessa reta final, uma sequência de gols. O Bruno Veiga tem aquela história, né? Ele ficou parado aí 15 dias. Aí... Esse que eu falei que foi na pequena área. Esse outro também. Ele acabou batendo um pé no outro. Isso foi típico de ansiedade demais, essa bola. Essa bola ele estava um pouco ansioso, já tinha perdido outras duas. E aquela história de querer fazer o gol, eu fiquei com a impressão que você ia lançar o Misael. Pelo histórico recente. O que lhe levou? É aquela coisa de chegar ali naquele momento e dizer, não, é o Bruno. Tá. Ou você olhou características do jogo? Exato. O Misael, ele vem entrando, fazendo a função de lado de campo, só que o Misael,
por natureza, ele é um segundo atacante. O Misael é um jogador de velocidade, tem um bom jogo de 1 contra 1, mas ele joga muito mais pelo setor de meio de campo. Por vezes você vai ver o Misael trabalhando no perímetro, vindo buscar jogo. Ele tem mais ou menos as características do Ailon. Ele não é o velocista de lado. E eu precisava de abrir o jogo com os velozes de lado de campo. Então pus o Bruno do lado esquerdo aberto, pus o Edinho do lado direito aberto, para tentar abrir os lados do Paraná, para fazer com que a gente tivesse essa profundidade e essas jogadas de lado fluíssem mais. O Paysandu, eu ia até dizer no início, está somando pontos importantes. Eu não gosto nunca de falar em poupança, que eu só me lembro daquela poupança do Paysandu, quando ele perdeu aqueles 8 pontos no tapetão. 2003, né? 2004, né? Mas, enfim, não gosto de lembrar disso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Paysandu está guardando uma folga que é importante num campeonato que oscila. E longo, né? Um campeonato longo que não dá para estar todo o tempo. Vai ser um perde-ganha. E que não tem compadre. jogo fácil, não tem jogo fácil. Eu costumo falar o seguinte, a Série B, todas as 20 equipes que entram na Série B, elas entram pensando em subir. Claro. Diferente da Série A, que tem já um grupo que vai brigar na Libertadores, tem um grupo que briga para não cair, na Série B não existe. Todo mundo entra no bolo querendo subir. E aos poucos a competição é que vai norteando quem vai estar em cima ou embaixo. E todo jogo, a gente não vê grandes goleadas na Série B, a gente não vê diferença de 3, 4, 5 gols numa Série B. O exemplo são os nossos resultados, né? É As verdade. vitórias por Tem um. sido É a conta do 1 a 0, chá, A dois gente a 1. né? falava até disso na sexta-feira, né? A Série B, eu acho que se teve 1 ou 2 goleadas, foi muito até agora. Exatamente. Então a gente tem que procurar, dentro dessa competitividade da competição, dentro do nosso foco, buscar os pontos que a gente está. Essa questão Se da der para lateral... chegar no G4, no final lá, porque o que vale o G4 é lá, não adianta estar no G4 agora. Exato. Ontem, no sábado, nós finalizamos a rodada. E nós iríamos o último jogo já sabendo dos outros resultados, sabendo o que poderia acontecer para entrar no G4. Antes disso, eu já tinha falado com os nossos atletas. Gente, nós não podemos entrar com essa neura, com esse pensamento de G4, de assistir jogo secando o adversário, de torcer para a derrota de um, para torcer para a vitória de outro. Não, isso é mal para a gente. A gente precisa entrar em campo pensando em vitórias. E se por acaso essa vitória nos levar ao G4, ótimo. Mas se não levar, nós somaremos os mesmos números de pontos, os 12 pontos que estavam Olha, no o máximo objetivo. de goleada aqui, só fazendo um apanhado rápido aqui, é 4-1, tem um 4-2 gols. do Macaé, Botafogo venceu de 4-1, mas é assim, é 3-0, 4-1, 4-2, não passa de 4. E os outros resultados, 0-0, 1-1, 1-0, 2-1, muito 2-1, muito 1-0. Então é mais ou menos esse equilíbrio. Agora, existe. Dado, eu vejo que essa sequência também, além da tranquilidade natural que dá à equipe, a confiança maior, que a gente já falou, também lhe dá um pouco mais de tempo para começar a providenciar a resolução de alguns problemas, né? Digamos, você tem ali um eterno, o Paysandu há muito tempo, não é com você, mas antes, ele tinha um problema na lateral esquerda, parece que foi mais ou menos solucionado com o João Lucas. Né? A direita ainda continua a ser algo problemático, muitas vezes, né? E dependendo da hora do jogo, do momento, ela é um problema, às vezes não, mas sempre isto está ali presente. Não é só esse setor. A gente percebe também que o meio, e a gente falava há pouco, como você não teve a opção do Carlos Alberto, que estava suspenso, você tinha o Carlinhos, basicamente, de um 10 clássico ali, um organizador. Né? Tinha a opção do Edinho também. Do Edinho, mas o Foi Edinho é um pensado. jogador que você tem usado muito mais como esse atacante de lado. Né? Isso. E é também um setor, além da lateral, esse setor do meio é algo que você ainda pensa em buscar alguém, buscar algo que complete melhor? Sim, sim. Nós temos conversado, né? Nós sempre temos essa consciência do que nós estamos fazendo e o que podemos melhorar no nosso grupo. Internamente a gente discute, a gente fala, a gente conversa, conversamos sobre nomes e sem se precipitar também, tendo uma tranquilidade de procurar minimizar ao máximo o Que erro. é justamente essa numa questão como tranquilidade essa. que a pontuação dá, né? Exatamente. Porque se a coisa não tivesse assim, aí a gente ia estar teria um uma pouco mais pressa, apressado, né? exato. E a saída do Rogerinho também provoca uma reposição. Isso aí já estava dentro dos nossos planos internos, a gente já estava mais ou menos já disposto, já pensando nessa questão. Lógico, com a ausência dele, isso só faz aumentar a obrigação
de uma reposição. Mas, como eu falei, a gente também não pode se apressar, a gente temos que fazer a escolha correta, independente de se essa escolha for agora ou se demorar o que um pouco acontece mais. com o Rogério? É uma questão de sequência? Ele já tinha trabalhado com você? Não, foi a primeira vez. O que eu posso falar do Rogerinho é o seguinte, não houve nenhum tipo de indisposição, não houve nenhum problema disciplinar, não houve nada. Qualquer tipo de justificativa para uma saída do Rogerinho hoje aqui, falada por mim, se torna talvez alguma acusação onde o atleta não está aqui para se defender, então eu também não... Infelizmente, a gente esperava um pouquinho mais do Rogerinho. Essa talvez seja a justificativa mais plausível e mais razoável de se fazer nesse Agora, momento. É o tal casamento por que justiça. não deu certo. Né? Exato. Por justiça, a posição do Paysandu foi muito correta com o jogador e do jogador com o Paysandu, porque ele está apto, está livre para jogar por qualquer clube na Série B. Perfeito. E isso é uma postura que a gente tem que louvar, que não é corriqueira, não é comum no futebol. Não, o jogador pode, porque não completou o número de jogos, como, por exemplo, o Souza. O Souza é um jogador que não encaixou no Paysandu. Então, ele, neste momento, saindo do Paysandu, ele nem ficou ontem no banco, ele vai ter mercado até na Série B. E a tendência é essa, o Paysandu deve buscar um outro atacante, o Souza deve mesmo sair do Paysandu, mas eu acho justo a gente colocar isso. Essa discussão é feita no tempo do jogador ser aproveitado, em tempo hábil para o atleta continuar a sua carreira, o que é extremamente louvável. Agora, quanto ao Souza, Dado, é uma questão sua mesmo de opção por um ataque, digamos, Mais ágil, né? mais ágil, que busque mais a triangulação, a infiltração em velocidade, e ele obriga você a ter um esquema, digamos, mais conservador? É isso? Na verdade, eu não tenho o direito de eu escolher apenas por escolher. Eu preciso avaliar o que é que nós temos, né, em relação a grupo. Eu não posso privilegiar um jogador dentro do coletivo. Eu preciso privilegiar o coletivo para que o jogador se encaixe Na verdade, dentro disso. o jogador é que acaba se escalando, né? Exatamente. Então, esse é o contexto, né? Eu sempre, dentro das minhas avaliações, eu busco sempre a melhora para o Paysandu. Eu não posso valorizar um jogador, fazer com que um jogador jogue, talvez esse jogador se destaque, vai ganhar notoriedade, vai ganhar elogios, mas a equipe talvez não ande. Então eu não posso fazer algo para privilegiar um jogador. Pelo contrário, acho que a ordem dos fatores ela precisa ser invertida, né? Acho que o jogador é que precisa ser agregado a um contexto coletivo para que todos possam, dentro de uma coletividade, vencer as partidas e conseguir um certo padrão de jogo, uma definição e uma forma competitiva de jogar. Agora, há de ser justo também a defesa feita pela postura dos dois lados e do próprio jogador, que a gente sabe do currículo que tem, pelo histórico que tem, mas nunca pegou um microfone de rádio, de TV, ou foi em rede social reclamar, ou dizer isso ou aquilo porque não consegue jogar, e se mantém profissional. O Souza, falando especificamente do Souza agora, o Souza é um dos jogadores que mais treina no Paysandu. É o jogador que chega, eu como líder, como comandante, eu tenho a obrigação de chegar no clube cedo. Nos treinos pela manhã, eu procuro chegar às 7h20 da manhã, o treino começando às 8h30, e o Souza já está lá. Ele já vai fazer a sua bota de esparadrapo, já vai fazendo alongamentos. Ou seja, nesse quesito, não existe um ai para falar do atleta. Infelizmente, eu sei que a expectativa em cima dele era muito maior do que a que ele está produzindo. E ele também sente isso. Ele quer ajudar, ele quer contribuir, né? ele treina muito. Eu posso dizer que ele treina até mais do que a gente estava até conversando. O Souza tem 33 anos, ele treina mais do que garotos de 22, de 23 anos no nosso clube. A gente às vezes precisa frear um pouco o Souza no treinamento. Talvez por conta desse excesso, dessa busca, ele deve ter sentido algumas dores na perna, que infelizmente impossibilitou ele de fazer os 2 últimos treinamentos da semana e ir para o jogo. Mas com relação a essa questão diária, do dia a dia, da postura dele enquanto profissional, acho que todos dentro do clube têm só elogios a fazer. Muito legal. Bom, vamos saber a análise do Nedo Xavier a respeito do jogo técnico do Paraná Clube. Alternou bons momentos, mas teve mais maus momentos, então não foi bem, né?
fez o gol de empate, aí melhorou um pouco, acabou dando um vacilo, tomou o segundo gol. Aí foi tudo pela água abaixo. Nós estamos com uma equipe de formação, nós estamos aí há um mês trabalhando com a chegada de 17, 18 jogadores. É o ônus que você paga de formatar uma equipe dentro da competição. É aquilo que a gente falou. Também, né? Várias equipes. Mais Umas deram certo porque a gente estava comentando que é sempre muito complicado você reformatar um plantel. Ele falou 17 ou eu entendi mal? 17 e 18. Então, é sempre. Eu lembro a última vez que o Paysandu conseguiu uma equipe ajustada com esta reformulação, salvo engano, foi em 1984, Campeonato Brasileiro, que trouxe o Mirandinha, Antônio Carlos, o Antônio Carlos ponta esquerda, que o Paysandu estourou com aquele time. E ninguém esperava. Ganhou São Paulo no Morumbi. Ganhou São Paulo no Morumbi de 2-1, fez uma campanha brilhante. E aí a gente percebe que é possível, porque o Paysandu tem hoje um sistema defensivo, a estrutura defensiva do Paysandu, Dado, ela tem se mostrado muito eficiente nesses jogos da Série B. Verdade, acho que a gente tem feito bons jogos, acho que os atletas têm atuado de forma consistente, acho que a gente corre poucos riscos nos jogos, né? A gente pode até tomar aquele abafa, aquela pressão de um adversário que vem no gol sufoco. como esse, né? Que é um chute de fora mas da um área. chute Aí é mais a covardia felicidade. esse chute aí. Esse chute é uma covardia Nem com a o gente. Gerrard nos grandes momentos do Liverpool. Mas assim, a gente não vê os adversários infiltrando nossa defesa, a gente não vê os caras entrando dentro da área com liberdade na cara do nosso goleiro. Geralmente a gente tem sofrido com contra-ataques, com bolas lançadas dentro da área, com algumas situações como essa. E isso não só os nossos zagueiros, né, que estão muito bem, o Gualberto e o Thiago estão muito bem, mas o sistema como um todo, né, todo mundo participa, inclusive o próprio Leandro Cearense. Em campo, ele também tem a sua contribuição defensiva, de fazer o balanço, de fazer a marcação dos zagueiros. Você diria que, a partir da qualidade, principalmente da dupla de zagueiros, Thiago Martins e Gualberto, o encaixe defensivo, ele está acontecendo? Ele já é real? Já existe. Isso não quer dizer que a gente vai ser infalível, vai ser imbatível, lógico, mas existe. O encaixe existe uma padronização, existem os balanços já muito bem estabelecidos, existem os sistemas de cobertura de um lado, do outro, a bola aérea, quando cada um sabe onde fazer o posicionamento, as dobras de marcação, isso tudo já é perceptível no jogo. Não é só teoria de treinador de valorizar, não. É perceptível no jogo isso aí. Agora, o Thiago Martins já está com 2 cartões amarelos. Aliás, a dupla jogou pendurada sábado. O Thiago e o Gualberto, além do Emerson, goleiro. E agora o Capanema tem 2, o Fael tem 2, o Augusto Recife tem 2. A coisa vai... Aí entra a força do elenco, exatamente. Né? É normal também, a gente não ia querer iniciar o campeonato com o time e ficar com o mesmo time até o final. Eu considero, inclusive, Guerreiro, que há Lombardi, um recorde nisso aí, que é o do Capanema. Ele ainda está com 2. O Capanema está comportado. Ele está com 2 apenas. Não só comportado, como jogando bem também, né? É verdade. Olha, aproveitando o ensejo, a gente fala até das 2 próximas jogadas, são 2 jogos fora de casa e são 2... Primeiro, para o ABC vai ser tipo assim, vingança, né? Então tu já sabe o tamanho da encrenca. E depois... Só que o ABC anda tropeçando muito em casa. Tem isso aí. Ele ganhou o CRB fora de casa nessa rodada. Aliás, vamos ver o gol do Kaique, que tem feito gol, um gol atrás do outro. É o artilheiro ao lado do Robert com 5 gols. Tem o gol do Kaique aí na vitória fora de casa contra o CRB. Olha aí. Na verdade, uma jogada rápida de contra-ataque. É um dos pontos fortes do ABC, essa velocidade. Tem o Kaique, tem o Fabinho Alves, tem o Ronaldo Mendes, são 3 jogadores que são muito velozes. O Ronaldo Mendes foi assim, contra o Santa Cruz na vitória lá, foi fundamental nas bolas enfiadas para os gols do ABC. Eu aproveito aqui a colocação do torcedor, né, o Fred Bittencourt, e eu iria colocar em função de 2 jogos muito difíceis. A gente sabe, todos os jogos são difíceis, mas quando um time vem embalado com o Paysandu, ele chama a atenção do adversário de uma outra forma. Aí a postura, você mantém a postura de buscar a vitória ou vai se preservar, será mais defensivo, mais cuidadoso? Como é que você acha que deve ser? Eu acho que nós temos que buscar a vitória. Se a gente arriscar na vitória, talvez a gente traga um empate que vai ser bom negócio.
Agora, entrar em campo pensando no empate, valorizando, eu acho que a gente corre um risco muito sério. O risco aumenta, né? Exato, principalmente num jogo com um adversário como esse, né? A gente já sabe quais são as forças do ABC. Houveram algumas mudanças, não é o ABC da Copa do Brasil, porque acho só que pelo técnico, né? o Gilmar Dalpozo, né, assumiu, mudou um pouco algumas características de jogadores. Tem 2 jogadores que entraram, que não jogaram contra a gente. É o Dedé, um volante que tem uma saída muito forte, foi meu atleta no Santa Cruz, eu conheço bem. Tem também alguns problemas, acho que o Saulo e o Leandro Amaro estão suspensos. O Saulo, goleiro, e o zagueiro Leandro Amaro estão suspensos. São 2 baixas consideráveis. Né? Consideráveis, são 2 atletas de muita qualidade. Então eu penso em fazer um jogo pensando na vitória. Acho que a gente precisa buscar a vitória. São 2 jogos cruciais, são 2 jogos de 6 pontos. A gente vai, na verdade, fazer uma sequência árdua, dura, de 6 jogos, apenas 2 em Belém. E vamos fazer esses 2 iniciais fora. Depois a gente volta para um Vitória que está dentro do G4. Então a pedreira agora... Aí, eu estava olhando aqui nessa rodada, na próxima rodada, por exemplo, o Macaé, que está no G4, pega... Oh, meu Deus, já me esqueci. Eu sei que o Sampaio Corrêa... Eu tenho Não, uma mas cola porque, rapaz, completa. tá aqui. Macaé O e Sampaio pega o Bragantino. Criciúma, que é um time que está morto. Não está ganhando dentro. Mas Mas na Série B não existe desce isso. negócio morto. Aí, Não dá para fazer o essa... Macaé joga com o Bragantino em casa. Essa equação não fecha. O Bragantino estava morto e ganhou do Bahia de Pois é. 2-0. Então, o que tem de morto que ressuscita nessa Série B é impressionante. Parece que só Pior. tem um que está realmente muito mal, que é o Mogi. Boa, né? É o Mogi. Não, É o também. Mogi. O Boa também, né? É o Mogi e o Boa, né? A situação do Boa tá péssima. E tem mais uma colocação Quem é aqui. mais difícil, Dado? O ABC ou o Náutico? Assim, cada um na sua característica. Eu vejo o ABC muito forte no setor ofensivo. O ABC tem jogadores muito velozes. Acho que individualmente o ABC tem esses jogadores que resolvem o jogo a qualquer momento numa jogada individual. O Náutico, coletivamente, é muito forte. É um time muito compacto. O Náutico tem um retorno defensivo fora do comum. É um time que preza muito pela defesa. Se a gente avaliar, acho que me arrisco a dizer que é a melhor defesa do campeonato da Série B. O Náutico defende muito bem. O retorno defensivo do Náutico é extraordinário. Quando você menos espera, em 3, 4 segundos já estão os 11 jogadores atrás da linha da bola e você já não consegue preencher. Então, cada um na sua particularidade, acho que são 2 pedreiras, não tem como determinar. Ele tem um saldo de 7 gols aqui, porque aqui não dá tudo aqui. O Botafogo tem um saldo de 10, porque marcou mais. Mas, olha, o Náutico e o Botafogo são os únicos times invictos, né? É uma bela campanha do Náutico. Belíssima campanha. Tem uma colocação Aliás, engraçada Dado, aqui. quantos clubes da Série B? Dos 20, você dirigiu quantos? Eu dirigi o Luverdense, o Santa Cruz, Paraná. o Náutico, o Paraná, acho que Ceará. o Ceará, é verdade. ABC? Esqueci. Não, ABC não. ABC não. Foi o América de 5, Natal. Paysandu 6. O Paysandu 6. Tem uma colocação engraçada aqui do André Neri, Guerreiro. Por que antes tinha crise se já tinha dado? Isso aí não tem nem como responder. É dúbia, né? É verdade. Ele respondeu aí. Não tem crise, né? Só mais uma coisa com relação ao próximo jogo. Carlos Alberto está de volta. Está de volta ao time. É a base que vinha jogando. Só tira o Cardinho, que foi bem, inclusive, na seleção do futebol interior. Foi o único do Paysandu inserido. Mas é isso. Volta o Carlos Alberto e... Aliás, o Carlos Alberto, a melhor partida dele foi lá contra o ABC, né? É verdade. É verdade, fez uma brilhante partida. Eu tenho um tempo, né? Não preciso me comprometer agora. Semana, né? Mas você tenho gostou 3. dessa mudança também do jogo passar para Não, sexta? foi positiva não ter que ir, demais. voltar, ir, não, voltar. foi demais. Para mim foi perfeito, porque primeiro pelo intervalo de tempo que nós teremos de recuperação de alguns atletas, né? Temos alguns jogadores que sofrem um pouco mais do que outros. Você não na vai ter recuperação tempo de um jogo para o outro, mas você vai ter uma semana para preparar para os dois, né? Exatamente. Também não vai ter o bate-volta, que é não, outro problema. aí já sai. E outra coisa, demais, Natal para Recife você pode ir de estrada. Nós vamos de ônibus, né? 200 e poucos quilômetros. Nossa programação 3 é melhor ir de ônibus do que de avião. De avião, 2 horas, 3 horas mais de ônibus. curto a viagem, fica mais 3 fácil pra horas de gente. ônibus. E sai a hora que quer. Exato, a gente que controla. Nós vamos controle fazer essa é- logística, já está pronta aí. E vamos ver se a gente consegue beliscar aí 3 pontos desses Viaja 6 quinta? Ainda? Viajaremos quinta pela manhã. Quinta pela manhã. Eu vejo o meu cálculo aqui. São 6, né? 6 pontos a disputar.
Se você trouxer 3, é uma vitória e uma derrota. Se você trouxer 4, você empatou e ganhou outra, né? Se você trouxer 2, são 2 empates. Então, dentro dessa estatística aí, o que vier tá bom, né? Vamos tentar buscar uma vitória, né? Vitória sempre conta também melhor você no ganhar critério, uma fora exato. do que empatar Critério de duas, né? desempate É, também, o número de vitórias conta. Se der para trazer 2 vitórias, né? Aí Não, vamos 2 atrás, vitórias né? aí, o Papão... Começa a projetar, mas vamos É. projetar 2 vitórias logo, né? Não, se é para projetar, vamos projetar 2 vitórias, né? Eu fico, o meu Fazer o meu amigo Richard Reis, que é o nosso fisioterapeuta, né, ele fica contando, fazendo conta lá. Ele, desde a semana passada, pô, se eu ganhar as 2, aí eu vou começar a pensar no G4 e tal. Não, no G4 você pode pensar, foi para quinto, né? Agora, se você vai fazer 2 jogos fora, ganhar os 2 jogos fora, aí, meu irmão, você vai brigar pela primeira posição, né? É, porque como disse o Dado, agora até a 12ª rodada, o Paysandu tem 2 jogos fora, 2 em casa e 2 fora. Então são 4 fora e 2 em casa. Isso. Nesta sequência, invertendo o que aconteceu agora Exatamente. nas 6 primeiras rodadas. Exatamente. Vamos ver como é que foi a festa da torcida, a chegada do torcedor, aquela expectativa, aquela ansiedade da avalanche bicolor no Mangueirão. Motivação. Essa foi a palavra responsável pela ida de todos esses torcedores ao Mangueirão. Enquanto o Paraná veio buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Paysandu, com o apoio da torcida dentro de casa, buscava dar seguimento à fase positiva que tem vivido. O objetivo era o acesso ao G4 e o foco era tão grande que até confundiu a cabeça de Amanda na hora de arriscar o placar. 2-0. Não, 3-0 para poder ficar no G4. e olha que o jogo não foi em um dia qualquer. Sábado de um feriado prolongado, alguns deixaram de viajar para ver de perto o time que deveria se repetir pela 5ª vez consecutiva dentro de campo, mas que dessa vez precisou ser adaptado. Deixei de viajar e jogar pelada para assistir o jogo do Papão. A gente estava querendo ir para Salinas, mas a gente veio pro jogo. A paixão gritou mais forte? Com certeza. Depois do 3º cartão amarelo, Carlos Alberto desfalcou a equipe. E até sobre essa adaptação, a galera opinava. Quem entraria no lugar do Carlos Alberto? No meu ver, quem entraria seria o Edinho. Carlinhos. Por quê? Porque é mais técnico. Carlinhos foi o escolhido, mas antes da bola rolar, do lado de fora do Mangueirão, aqui nesse churrasquinho, só se falava em um nome, Iago Pikachu. Olhem só quem veio prestigiar o filhote. Prestigiar ele, né? Com certeza. Não pode perder um jogo do filho. Qual o placar de hoje? Eu acho que deve ser 1-0 o gol dele. A empolgação era muita, bem diferente do início da competição, quando o time começou perdendo para o Botafogo. E agora, o que estaria diferente? O entrosamento do time, isso com certeza faz toda a diferença. E não existe ninguém melhor para avaliar a evolução de um time do que um torcedor apaixonado. O Paysandu que iniciou a Série B era um time que estava se estruturando, mas após esse jogo, o Dado Cavalcante, nosso técnico, conseguiu montar as peças, cada uma no seu lugar, e conseguiu encaixar o time. Tanto que é a prova que nós estamos com 3 vitórias consecutivas. No meu ver, é essa a grande diferença. É importante. O Dado tá cheio de auxiliar técnico, Tá né? cheio de auxiliar. Aliás, de médico, louco e técnico. É verdade. Todos nós damos pitaco, né? É verdade, verdade. É verdade. Dado, o Paysandu realmente incorporou e a gente percebe o torcedor motivado, né? O torcedor precisa até acompanhar um pouco mais o clube, a gente sabe do esforço em termos de contratação e tudo mais, sabe que é sempre difícil, o torcedor às vezes tem 2 jogos para comprar ingresso, pagar R$100, às vezes aperta o orçamento, mas para um plantel desse é preciso esse investimento. Então, se você quer apoiar o clube, apoie até como sócio bicolor. Aliás, o Talvez sócio seja o bicolor melhor caminho. é a grande sacada. Aliás, hoje, Guerreiro, aconteceu um fato interessante. Eu até acabei pego de surpresa, puxei, eu não puxei o cabelo porque ele não tem, porque é careca, né? O meu querido Chico Salomão. Mas hoje, no domingo à tarde, no Tatu, foi feita uma programação lá do sócio Lobinho Torcedor. É o Lobinho, foi lançado hoje. E mais de 30 adesões. E estava a casa cheia, ele me ligou, foi muito legal, cara, sabe? As ações do Paysandu, as ações de marketing têm sido muito interessantes, o trabalho profissional, o trabalho de gestão está merecendo aplausos, mas o que eu ia concluir é o seguinte, apesar de ainda ter esse questionamento, o torcedor pode ir mais e tudo,
o Paysandu tem a melhor média de público da Série B, Dado. E isso o jogador sente, vocês percebem também essa participação do torcedor? Sem dúvidas. Já desde o momento do ônibus, quando a gente está se aproximando do Mangueirão, quando começa a funilar lá aquelas ruas e aquela o torcedor, recepção, né? o torcedor vai batendo no ônibus e vai incentivando, e isso já começa a mexer um pouco mais com os atletas, a entrada em campo, o jogo em si, então isso tudo mexe, o atleta sente muito isso, ele gosta, ele se motiva ainda mais para dar o seu melhor em campo. Muito bem, já a gente vai voltar para falar do Clube do Remo, que está iniciando o seu trabalho de campo, já vai esta semana trabalhar com bola, visando a 4ª divisão do futebol brasileiro. Tem amistosos. E a Tuna Luso-Brasileira já se prepara para a 2ª divisão. Tem o Águia, que conseguiu mais um bom resultado fora de casa na Série C. Já para você. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. TV e som vem que é 10. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas, tela ultra definição, 10.579,90. LED LG 42 polegadas Full HD com design ultra fino, 10.223,90. Microsystem LG 2.800 watts, X-Boom Pro, 10.419,90. TV e som LG sem juros, vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. O 6º Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia traz o bate-papo Fotografia, Cinema e o Tempo, com Jorane Castro, artista convidada da mostra, relatando experiências envolvidas com o fazer fotográfico. Dia 10 de junho, no Museu de Artes da UFPA. Inscrições gratuitas. Informações: diariocontemporâneo.com.br. Realização Diário do Pará. Patrocínio: Shopping Pátio Belém e Vale. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Dia 12 de junho, no Hangar 1, Sônia Evans. Vendas de ingressos, locos de todos os shoppings e quiosques Celcar Boulevard Shopping, 2º piso. Apoio Tijuca.
E o Clube do Remo já está trabalhando, visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Fim de semana foi forte no Baianão. Um leve aquecimento e logo em seguida trabalho técnico. Finalizações. Foi como encerrou a semana. Porém, a semana que está começando será marcada pelos primeiros coletivos. E vem aí os amistosos, com 2 confirmados e 2 prováveis. Dia 27 em Uberlândia, né, esse vai ser contra a equipe local, uma equipe que passou agora, né, para a Série A do Campeonato Mineiro. 21 Barcarena, 27 Uberlândia. Outros estão sendo cogitados, como em Cametá, dia 23? Em Cametá, uma ajuda, né, que o Clube do Remo estaria fazendo, né, para a família do jogador que faleceu há pouco tempo. Gil Cametá. Gil Cametá. E também a gente está vendo também lá em Macapá. Só os jogos que nos vai nos dar condições e entrosamento. Então é super importante a gente fazer esses jogos aí para a gente ter uma preparação já logo visando a estreia. Os amistosos só vão ocorrer na segunda quinzena de junho por vários motivos. Primeiro, pelas avaliações físicas que ainda estão sendo realizadas. E segundo, por outra avaliação, que é realizada pelo departamento médico com exames laboratoriais, clínicos e cardiológicos que estão em fase de conclusão, principalmente pelos recém-contratados, que só vão assinar contrato se estiverem aptos. Os contratados, graças a Deus, nenhum tem uma lesão, não tiveram nenhuma lesões, e o plantel todo está tranquilo, o plantel está todo recuperado, então a parte fisiológica, ou seja, a parte de preparação física está sendo bem executada, então nós estamos só a parte aguardando essa finalização do cardiológico para poder liberar todos os jogadores para assinar o contrato. E falando em recém-contratações, mais uma está sendo sondada para a lateral esquerda. O técnico falou, uma pessoa que proceda a marcação, né, que ajude a zaga. E isso aí a gente está atrás, já entramos em contato com alguns atletas, a gente quer pessoas que já vinham trabalhando, né, para chegar aqui e jogar. A movimentação acabou com uma visita dos jogadores e comissão técnica às obras que estão sendo feitas na recuperação do Baianão, pois a ideia é jogar ainda no Campeonato Brasileiro no Evandro Almeida. Aqui fica um caldeirão quando tem jogo no Baianão. Acho que a torcida do Remo é muito apaixonada e quando vem forte e é muito difícil ganhar do Remo aqui dentro. Parabéns a todos aqueles que estão colaborando com essa repaginada no Clube do Remo, essas obras em benefício do torcedor. Muito bom. E que realmente o Remo volte a utilizar o seu estádio. Com relação, mesmo, né? E com relação a amistosos, no final do jogo do Águia, na noite deste domingo, o técnico João Galvão, numa entrevista para o repórter Paulo Henrique, falou da possibilidade do Águia fazer um amistoso com o Clube do Remo. O Águia só volta a jogar pela Série C agora dia 28. Então tem 20 dias de folga. E há a possibilidade de também ter um jogo Águia e Remo em Marabá. E uma outra informação com relação ao Léo Paraíba. O Léo Paraíba poderia se apresentar amanhã ao Clube do Remo, só que o Princesa dos Solimões venceu o Fast Clube por 2-0 na noite deste domingo e se classificou para a fase final, para a decisão do Campeonato Amazonense contra o Nacional. Desta forma, o Léo Paraíba só vai se apresentar ao Clube do Remo. Aliás, ele foi muito bem no jogo, fez um gol, o time venceu por 2-0 e ele só vai se apresentar ao Clube do Remo, então, após o Campeonato Amazonense. É um jogador importante porque há algumas situações ainda que precisam ser equacionadas no Baianão, né, Tomazão? De jogadores, enfim, o Léo Paraíba pode ser este articulador que o Remo também vai precisar na Série D. Ele é um segundo atacante, né, na verdade. Ele é um jogador muito mais de frente. Ele é um meio atacante. Podem jogar ele e o Juninho, né? Aí o Remo pode formar um meio campo com ele e o Juninho. Aí vai depender mais do Kaká. A situação do Dadá continua... Estão tentando, acho difícil que o Dadá não vai. E o Eduardo Ramos? Qual é a situação do Eduardo Ramos? Dizem que há um interesse do CRB com relação ao Eduardo Ramos e se o Eduardo Ramos for permanecer, tudo bem, é mais um que vai para o meio campo ali para brigar por posição, porque o Remo contratou, abasteceu esse setor, né? Eu creio que o Eduardo Ramos deva seguir outro caminho, não deve continuar. A provável saída do Dadá é que cria uma situação nova no setor de proteção à zaga, né? O Remo
Fica porque o Remo fica com o Ilailson, E a Meixa, a Meixa e o Macena. Macena, né? Mas provavelmente vai precisar de mais gente. É verdade. Vai repor, pelo menos no caso do Mais um, Dadá. né? Pelo menos Agora, mais um. agora Esta soa semana- esquisito nessa história toda, até em função de algumas informações que eu tive, foi essa marcação desse amistoso em Uberlândia, né? Porque o Remo, a rigor, ele, lógico, tem um aspecto da preparação e tudo, mas o clube tem que estar ganhando alguma coisa também, né? Porque para você se deslocar daqui, ocupar uma data, né, para jogar lá no interior mineiro e não ter nada em troca, e aparentemente vai ser nessa base, Só pela simples presença, né? é complicado, Com tudo porque, pago, né? porque o Remo está numa fase também que não pode estar se dando esses luxos. Né? E tem algumas coisas, e eu até escrevi sobre isso hoje, que o Remo cada dia mais é enigmático. Né? São situações, são muitas mudanças, são trocas de diretores. Pois é, isso tudo pode ainda ocorrer Tudo esta pode semana. acontecer, né? Inclusive nada. Nada. E sai uma feira Aquela de diretores, aparece outra. aquela comissão vai apresentar o seu relatório final Amanhã né? vai Enfim. apresentar a comissão tudo aquilo que foi avaliado, as denúncias, inclusive da gestão passada, porque as contas ainda não vão ser avaliadas ainda, e aí as responsabilidades vão recair sobre o ex-presidente, sobre os diretores de futebol, no caso o Thiago Passos e o Emerson vão ter que responder, porque muita coisa não ficou esclarecida, até porque não foi avaliada. E as denúncias da atual gestão. Né? E a coisa realmente é muito complicada. Viu? O Remo, na verdade, é importante sempre falar isso, né, Guerreiro? Além das questões técnicas, que estão ligadas a isso também, o Remo tem dado um azar fenomenal quanto a dirigentes. Né? Ele sai de uma enrascada e cai numa pior. O tempo todo tem sido assim. Em sequência, não vou nem citar nomes, porque nem precisa. Então, as últimas gestões têm sido desastrosas para o clube. E é claro que tem a ver a situação de permanência do Remo lá no limbo, em termos de competições nacionais, finalmente conseguindo se classificar aí numa arrancada que teve muito também até de milagrosa, né, dada a circunstância toda, mas a gente vê que depois de todo aquele sprint que foi dado, o Remo conseguiu se classificar para a Copa Verde do ano que vem, Copa do Brasil, bicampeão paraense, mas tudo isso pode ser colocado a perder no aspecto de gestão. Porque a gente vê, já tem esses relatórios, tem prestação de contas que não foram feitas. A solução, Gerson, não tem outra. Ou você muda e coloca pessoas que queiram realmente dar um norte, né, para que o clube possa sair dessa situação, ou então, meu irmão, o futuro é muito pior do que se imagina. Né? Tem mais um detalhe esta semana. Teremos o julgamento no STJD, do pleno do STJD, na quinta-feira, com relação ao mando. O Remo perdeu um mando e agora, depois do recurso da Procuradoria, teremos o julgamento do pleno que pode aumentar, pode manter ou pode até absolver o clube. Se não absorver, que é a esperança do doutor André. se não absorver e for mantido apenas o mando, já é uma grande vitória. E de repente o Remo pode estrear em Macapá. Quer dizer, estrear não, vai estrear contra o Vilhena. Lá em Vilhena. Mas o seu primeiro jogo, né, o mandante será contra o representante acriano, pode ser em Macapá, se a punição até for pela questão da colônia, né? Exatamente, paraense, facilita muito. Agora, Guerreiro, eu puxei o assunto das mazelas todas, mas é importante destacar essa mobilização da torcida, dos abnegados todos para doação de material. Sim. E também dizer o seguinte, no aspecto de campo, o que a gente observa é que o Cacaio ele se mantém extremamente coerente com rédeas firmes. Não, e com o que ele fez nessa reta final aí do Parazão e tudo. Então, acho que, em termos de campo, está bem encaminhado o negócio. No Campeonato Paraense Sub-20, o Remo goleou o São Francisco 6-0. Vamos ver os gols do clube do Remo? 6-0 para o Leão Azul em cima do São Francisco. Aí na Supertela LG, primeiro gol marcado pelo Júnior Miranda. Vitória tranquila do clube do Remo que
vai ajustando a sua base. A competição começou há pouco e o Remo vai mostrando a sua força. Júnior Miranda fez também o segundo, 2-0. Terceiro gol marcado pelo Ian. Aí, 3-0 para o clube do Remo. Quarto gol marcado também pelo Ian. É o Campeonato Paraense Sub-20. Aí de novo, o atacante Ian fazendo 4-0. Júnior Miranda faz o quinto. Que gol, hein? É, bonito o gol. Parecendo, antecipando e batendo. E aí o sexto marcado pelo Neto. Mas aí o nosso Aliás, eu goleirinho queria colocar o dado nesse assunto, porque a divisão de base é uma área muito importante na minha avaliação, na estrutura dos clubes, e ela precisa realmente ser trabalhada. O Paysandu está fazendo uma reformulação na sua base para iniciar um trabalho. Há até, eu não diria ameaça, mas já uma palavra do Paysandu de não participar da Copa São Paulo com a sua equipe sub-20, ele que tem direito de participar da Copa São Paulo de 2016. Dado como é que esse trabalho pode ser desenvolvido de uma forma ajustada ao profissional, para que o clube tenha retorno com a sua base? Bom, Guerreiro, a base para uma equipe grande, ela é tudo, né? O nome já diz tudo. É o princípio da retroalimentação. É por onde os clubes podem sobreviver. Não dá para fazer um time um ano e contratar outro time no segundo ano e outro time. Você falou, a gente off aqui, a gente está falando do Atlético Paranaense. Quantos jogadores tem? Mais de 85. O Atlético Paranaense tem mais de 85 jogadores de futebol profissional, vindos da base ou de peneiras ou de observadores no Brasil afora, e que eles são absorvidos. E isso é primordial para a sobrevivência da equipe, né? Não dá para só contratar, é necessário também vender, é necessário produzir, é necessário ter recursos. Eu tive a oportunidade de conversar com o Wanderson, que está chegando agora no clube. Ele está naquele processo ainda de observação, ele está ouvindo todo mundo, está visualizando todo mundo, ele vai ter muito trabalho aí, já me coloquei à disposição. O Rogerinho, que hoje que faz essa função de auxiliar técnico profissional, já conversei com o Rogerinho também, ele será os meus olhos em relação aos jogadores da base. Ele já está acompanhando todos os jogos desse Campeonato Sub-20, já estamos... 3 jogadores já estão sendo observados para serem absorvidos no elenco profissional, porque é importante. Eu sempre trabalhei com a base, próximo à base. Acho importante para que os jogadores também tenham a motivação de jogar, não só por jogar, mas com objetivo, com ambição, de saber que estão sendo vistos. O Fernando Henrique falou isso semana passada. No Rio ainda se usa muito isso, né? O Sub-20, que era antigo Júnior, né? Sempre fazem preliminar dos profissionais. É verdade. Isso até para poder familiarizar com o torcedor, com o estádio, né? É importante. Esta nossa competição, as nossas competições da base, elas são curtas e elas não têm visibilidade. Até uns horários completamente malucos. Eu conversei com um pouco com o pessoal da direção, e eu falo o seguinte, que um jogador como os nossos jogadores hoje aqui do Pará, da base, eles amadurecem mais tarde. Um jogador de 23 anos aqui, ele talvez em São Paulo, na mesma, não vou falar em relação à qualidade técnica, porque cada um tem a sua, cada um tem a sua forma de julgar, mas em relação ao amadurecimento profissional, um atleta de 18 anos em São Paulo talvez ele esteja mais amadurecido do que um de 23 aqui, porque infelizmente um atleta da base aqui deve jogar em torno de 8 a 10 jogos por ano. Enquanto em São Paulo você disputa o Campeonato Paulista, tem a Copinha, tem a Taça São Paulo, aí tem os clubes mais estruturados que vão para Minas, fazem a Copa BH e vai. Ou seja, o cara da base, ele precisa ser testado. Ele está naquele período de saber se vai vingar como profissional ou não. E agora a Copa do Brasil também, Sub-20 e Sub-17. Exatamente. Isso movimenta esses clubes aí. Isso, então, isso é importante. Um atleta de futebol profissional, ele joga em média, no topo, né, o jogador de Série A e B, ele joga em média 40 partidas por ano. Se um jogador da base, mais jovem, e está no período ainda de observação, ele não pode jogar menos de que 40 por ano.
Ele tem que jogar mais, porque ele está com saúde ainda. Os jogadores com 35 anos estão fazendo 40 jogos no ano no Brasil. Um atleta de base não pode fazer menos de 40. Para ter o teste, para passar pelo aprendizado da derrota, da vitória, do sofrimento, do juiz, às vezes puxando para o adversário, do cartão, de jogar com um jogador a menos. Ele precisa ter esse lastro para quando chegar no profissional já ter mais ou menos um amadurecimento. Está bem polido, né? Exatamente. A Desportiva vai participar da Copa São Paulo como vice-campeã e como o Paysandu, em princípio, não participará, a Tuna deverá herdar a vaga como terceira colocada e estará na Copa São Paulo. Agora, é claro que essa decisão precisa ser formalizada. O que o Paysandu busca é um patrocínio para, uma parceria, de repente, ter condições de participar. Mas, nesse momento, o Paysandu está fora da Copa São Paulo. E por falar em Tuna Luso-Brasileira, a Tuna voltou aos trabalhos, visando o Campeonato Paraense da 2ª Divisão. Com os nossos aplausos, vamos ver a Tuna. A segundinha só deve acontecer em setembro, mas há uma semana a Tuna iniciou os trabalhos de olho na competição. No momento, 20 jogadores fazem parte do elenco, a maioria do Sub-23. Contratações devem acontecer, mas bem poucas. A vinda de algum outro jogador com mais experiência vai ser dentro de uma avaliação, de alguns critérios que a gente vai usar, né? E com certeza a gente vai fazer uma boa campanha nesse campeonato aí, a gente espera isso. 5 jogadores que disputaram a segundinha do ano passado retornaram ao clube. Entre eles o atacante Yuri, o meia Ramon e o goleiro Lino, com passagem pelo Clube do Remo. Estou voltando para a Tuna, o trabalho vai continuar. Esse ano, se Deus quiser, o grupo que está sendo formado aí, vamos conseguir almejar a elite do Paraense aí. Este ano, o campeão e o vice da segundinha garante acesso direto à elite do Campeonato Paraense, já que não teremos mais a primeira fase da competição. 10 clubes, né? Vai dar 9 jogos para cada clube. E nós temos que tirar proveito do que a gente vai ter dentro de casa, né? Principalmente isso aí, aproveitar os jogos dentro de casa para a gente pontuar e conseguir a classificação. Para o técnico Carlos Lucena, a Tuna nunca poderia ficar de fora do Parazão. Na minha opinião, a Tuna não deveria disputar isso aí, porque a Tuna é bicampeã brasileira, a Tuna deveria estar esperando para poder disputar a competição. Mas já que o regulamento é isso aí, a gente tem que cumprir, colocar em campo jogadores que a torcida ainda não chegou a ver jogando, jogadores com qualidade, jogadores novos com qualidade. Esse é o trabalho aqui, temos certeza que nós vamos classificar aí e levar aquela mesma coisa da Tuna, né? A Tuna, quando está jogando aos domingos, é um programa que a família faz, vir domingo, assistir a Tuna aqui de manhã e depois ir para a piscina. Legal. Boa sorte ao Lucena, a Tuna. Estamos torcendo muito pela Tuna Luso-Brasileira, com certeza. Queria abraçar o pessoal das redes sociais, o Elderson Neves, a Iva Muniz, o Magno Fernandes. Alô, Magno, aquele abraço. A Dimarino Júnior. Rui Brandão também pelas redes sociais. Rafinha, Yuri Braz, Vitor Anete e o Matheus Pampolha, vibrando com o Dado, torcendo pelo trabalho do Dado. Tá vendo só, Dado? O negócio tá bom, tá animado. Bombou também a internet aqui, o pessoal, o Diego Palmer. Dado, o Paysandu vai lutar para ir a primeira ou para se manter? Nós temos o direito de sonhar com acesso. Flávio Moraes, por que não tentar o Val Barreto, que está dando sopa aí? Isso aí a gente avalia internamente, nos bastidores do clube, com a direção. Olha, o Pedrão informa aqui que o América da Passagem Vitória venceu o Grêmio LBO da Pedreira por 9-3. É a 4ª vitória consecutiva, hein? E o pessoal do La Traviata, né, Gerson? Ailton, André, Marcone, Martins, Josemar, Jair, Miguel, Senna, Denilson, Jean, Thales, Cruz, Gilberto e Silva. Turma boa lá, né, Gerson? Time. Esse aqui tem até reserva. Tem até banco de reserva. O Marcelo Marcel, para a gente fechar aqui, Dado, se o Paysandu lhe oferecer um projeto a longo prazo, você topa? O nosso projeto é a médio prazo, né? Vamos assim dizer, até o final do ano. E tudo é decorrência do que vai acontecer no final do ano. Não dá para se precipitar e tomar decisões agora. Vamos falar da Série C? Vamos aqui para a Supertela LG conferir os resultados de mais uma rodada. Campeonato Brasileiro da Série C, Vila Nova 2 e Casa 0 é o Grupo A. Confiança 1, Águia 1, Botafogo 0, Cuiabá 0, Fortaleza 1, Asa 1 e América de Natal 2, Salgueiro 2. Vamos para a classificação. Fortaleza em primeiro, com 10 pontos. Em segundo, Vila Nova com 9. Salgueiro com 8. Em quarto, o Asa com 6. E aí, na sequência, Botafogo, América com 5. Cuiabá com 4. O Águia com 3 é o 8º. Na zona de rebaixamento, o Confiança com 2. E o Icasa, que ainda não pontuou. Agora a Série C dá uma pausa e só vamos ter jogo daqui a 2 semanas.
O Águia volta, há 3 semanas, na verdade. O Águia volta a jogar no domingo, dia 28 de junho. É isso, domingo 28 de junho, recebendo o Botafogo da Paraíba. Águia e Botafogo da Paraíba no Zinho Oliveira, às 16 Oliveira, horas. né? É. Vamos ver os gols do empate entre Confiança e Águia. O Águia largou na frente com o Flamel. O Spocabó de artilheiro. É bom lembrar, o Águia fez 3 gols, os 3 do Flamel. Tá aí, 3 gols na Série C. Ligação direta. Passou de todo mundo, a zaga ficou vendo a banda passar e passou o Flamel junto com a banda. Olha aí. Incrível. A bola sobrou, o Monga tentou ainda. Ali, ainda queria uma... É. Isso no finalzinho do primeiro tempo, lá no Batistão. E aí, no início do segundo tempo, o empate do Confiança. Gol marcado pelo Almir Dias. E gol livre também, ajeitou. Bateu pelo alto. Paulo Rafael fez uma grande partida, fez belas defesas e o Águia conseguiu segurar o empate. A situação lá não permite dizer que tá tudo bem, né? Mas não deixou de ser um bom resultado. É, né? é um bom resultado. O Águia continua, Foi sem vencer, interessante. Foi o menos pior. É, mas o o Águia ideal, numa rodada em que houve tanto empate, é se o Águia belisca Sem dúvida. Aí ele iria desafogar. O Águia ainda não conseguiu vencer. Tem 3 pontos, mas 2 ele conquistou fora de casa. Empatando com o Salgueiro e empatando com o... E tomou a virada O grande problema é passar 3 semanas na beira do precipício, né? Pois é, ficando... Aquela angústia, né? Às vezes é bom, né, dado para um técnico trabalhar 20 dias aí. A pausa é boa, mas o momento, ficar naquela berlinda ali não é bom, não. Tchau pra ti, né? A pausa é positiva, mas o momento... Mas acho que o Águia, eu acompanhei o jogo contra o América, eu vi alguns lances, né? O Águia tem alguns jogadores experientes e aí tem tudo para dar uma sequência boa aí. Agora o gol também, a zaga toda, estava toda a zaga ali dentro. Marcaram a bola, né? O Águia, repito, volta a jogar contra o Botafogo da Paraíba, vai ficar treinando e pode fazer o amistoso com o Clube do Remo neste interregno, como diria o Valdo Souza. Esse hiato, né? Você vai fechar o bloco? Vou fechar o bloco. Mandar um abraço pro meu amigo Marcos Siqueira, senão ele morre. Grande azulino, tá sempre ligado aqui no Bola na Torre. Já já a gente volta com a capa do Super Bola desta segunda e o fecho do programa. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. TV e som vem que é 10. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas, tela ultra definição, 10.579,90. LED LG 42 polegadas Full HD com design ultra fino, 10.223,90. Microsystem LG 2.800 watts, X-Boom Pro, 10.419,90. TV e som LG sem juros, vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração.
Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Que tal conhecer o Caribe paraense? Mergulhar nas belíssimas praias de oceano e de rio ou descobrir os ricos cenários naturais da Amazônia? Chegou Na Estrada com o Diário, um guia completo para você arrumar as malas e viajar em cada página, adequado para cada bolso e ao seu estilo. Descubra a Amazônia de opções que só o Pará tem e entre nessa viagem. Primeiro fascículo encartado no dia 7 de junho, grátis no seu Diário do Pará. Realização Diário do Pará. Patrocínio Rapidão Itaquá. RR Pneus Bridgestone. Sábado 13 de junho vem por Live Love em homenagem aos namorados da metrópole com o maior show do Pará. Super Pop. É live. E mais, os casais não pagam ingresso e nem cerveja até 11h30. Produção Clay Eventos, censura 18 anos. Venha sábado dia 13 pra metrópole curtir o Live Love com o show profissional do Super Pop. Agora é live. Vem-te embora, família! Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Vamos conferir a capa do Super Bola desta segunda-feira. Vamos lá. Cada vez melhor. É isso aí. Iago Pikachu e Leandro Cearense comemorando a Fórmula 1 sob controle. Tá difícil, né? Ou tá fácil. O ponto conquistado pelo Águia. Os donos da Europa são da América do Sul. Olha aí o ataque do Barcelona. Brasileirão, falando do que aconteceu neste final de semana, e o trajeto vitorioso, o Dunga ao comando da seleção nessa nova fase, com 9 jogos, 9 vitórias. Aí, Dado, cada vez melhor. Quem sabe não dá essa sequência do Dunga aí, 9 jogos, 9 vitórias consecutivas, hein, Dado? Aproveitando aqui o Álvaro Senna, só para a gente fechar com o Dado, né? Falou na meta dos 6 primeiros jogos e dos próximos 6. E o Gabriel Remígio, que parabeniza pela tua competência e agradece o que tem proporcionado de alegria à nação bicolor. Pô, que isso, eu que fico grato com esse carinho. Com relação à meta, eu não vou externar aqui quais são os pontos, porque eu sei que isso mexe com a emoção, com o sentimento. O que eu posso afirmar é que, sabendo de que teremos dos 6 jogos 4 fora e apenas 2 em casa, a nossa meta estabelecida para esses 6 jogos é um pouco menos do que foi para esses primeiros 6 jogos. Mas eu não vou determinar aqui qual é o ponto, porque eu sei que isso aí vai gerar uma cobrança. E o que a gente menos quer, na verdade, é justamente isso. A gente estabelecer essas metas para a gente se cobrar internamente. Então, come teu trigolino, Vou levar. As crianças vão adorar, o Rui Brandão fica feliz da vida. Verdade. Dado, obrigado mais uma vez pela presença. É sempre bom, a gente fica enriquecido aqui com a sua presença. Isso, eu agradeço, guerreiro. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado, Tomaso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. E Big Ben, medicamento. Junte-se a milhões de jogadores no mundo todo no site premiado 888 Poker. O seu destino final. Jogue agora, jogue grátis. 888poker.net. Nós jogamos diferente. Com o passar dos anos, o corpo perde massa muscular. Ensure contém proteínas para os músculos.